As pessoas recebem os benefícios dos serviços ecossistêmicos mesmo se eles forem de graça. Se o bem é transacionado, então nós podemos usar o benefício obtido acima do preço como uma medida de valor. Mas, como acontece com muitos serviços ecossistêmicos, eles não são comercializados no mercado e nós não conseguimos observar os preços e as quantidades transacionais. Nós teremos de usar uma abordagem diferente. O custo de reposição seria a quantidade de dinheiro que seria necessária para substituir um serviço ecossistêmico com um serviço equivalente produzido pelo homem. Então, por exemplo, a capacidade de reter água no solo pode ser substituída por um sistema de drenagem ou por um sistema de controle de inundação. O serviço gerado pelos manguezais com relação à proteção contra tempestades poderia ser substituído por paredões, quebra-mares ou dunas de areia na costa. Ou ainda a purificação da água pelos pântanos poderia ser substituída por unidades de tratamento de água. Nós poderíamos interpretar isso simplesmente como o custo necessário para substituir esse serviço caso ele deixasse de existir. Mas, se quisermos aproximar a disposição a pagar que as pessoas têm, o valor que as pessoas ganham com isso, nós temos de nos esforçar um pouco mais. Primeiro, nós temos de entender e quantificar os serviços ecossistêmicos que determinada área nos dá e encontrar algo produzido pelo ser humano que oferece um serviço de mesma qualidade e magnitude. Caso contrário, vamos estar comparando custos diferentes. Quanto mais próximos esses serviços são, mais exatos serão as estimativas de substituição. Segundo, entre todas as alternativas, nós deveríamos olhar para a alternativa mais barata. Caso contrário, nós sempre podemos obter uma forma mais elaborada e mais cara de oferecer o serviço. Isso deveria refletir a opção mais barata, capaz de desempenhar o mesmo papel da natureza. É a opção que seria inteligente de ser usada no caso dos serviços ecossistêmicos deixarem de existir. Terceiro e último, nós precisamos saber se as pessoas estariam dispostas a pagar por essa nova opção. Dessa forma, nós sabemos que se elas valorizam, então o valor é pelo menos igual ao custo. Nós não seremos capazes de encontrar a disposição máxima a pagar, o valor que as pessoas estão de fato recebendo, mas se elas estão dispostas a pagar por isso, então nós sabemos que isso vale pelo menos esse tanto. Depois, nós podemos usar isso como uma medida de valor. Essa é uma medida que será subestimada, no entanto. Se as pessoas não estão dispostas a pagar pela reposição, talvez o custo seja maior do que o valor gerado pelo serviço. Isso pode acontecer quando o serviço afeta apenas algumas pessoas. Elas podem não estar dispostas a substituir isso. Vamos ver um exemplo onde várias coisas foram feitas erradas. Na Tailândia, nos anos 90. O Departamento Real de Florestas reconheceu que o uso sustentável das áreas de manguezal pode gerar um benefício social maior do que o da criação de camarões que estava ameaçando os manguezais, mas isso nunca tinha sido quantificado. Então, alguns pesquisadores começaram a estudar isso. Um benefício que eles olharam foi para o benefício de estabilização da costa e proteção contra o vento e tempestades gerado pelos manguezais. Para estimular isso, eles usaram um método de custo de reposição. Eles compararam esse serviço com o custo de substituir o manguezal por quebra-mares. Eles não olharam para nenhuma outra opção ou sequer mencionaram se essa opção era a alternativa equivalente de menor custo. Mas vamos simplesmente assumir que sim, que essa alternativa era a mais barata. A pesquisa foi baseada num estudo ecológico que afirmava que seria necessário um manguezal com 75 metros quadrados para proteger a costa de forma equivalente à proteção gerada por um quebra-mar. E esse é o número que eles usaram para atender ao critério de equivalência. Vamos simplesmente pegar esse número e assumir que é exato. Certo, o custo de um quebra-mar era $875 por metro. Então, o equivalente em área de manguezais seria 875 dividido por 75 metros quadrados, ou $11,67 por metro quadrado. Eles então multiplicaram esse número pela área do manguezal. Eles assumiram que os serviços gerados por um manguezal com densidade de 75 metros quadrados é equivalente a um quebra-mar, mas eles não levaram em consideração se, vamos dizer que a densidade dos manguezais seja igual a 90 metros quadrados. Será que eles estão obtendo mais valor com a proteção ou será que a proteção contra tempestades chegou ao seu limite? Se fossem 50 metros, o manguezal estaria gerando o mesmo serviço, menos ou a relação é de 1 para 1. Responder essas perguntas não é nada simples, mas é o tipo de coisa necessária para evitar que os resultados fiquem obscuros.
No geral, eles encontraram que o custo de reposição dos serviços gerados pelo manguezal era igual a US$ 12.000 por hectare. Eles não foram capazes de obter a disposição a pagar das pessoas. Isso é realmente muito interessante se você quer usar isso como uma estimativa do valor. Caso contrário, é simplesmente um custo e precisa ser interpretado dessa maneira. Descobrir se as pessoas estão dispostas a pagar é uma tarefa bastante difícil. Se você tem o dinheiro e se você sabe se as pessoas aceitaram esse custo, então você poderia fazer uma pesquisa para saber quanto as pessoas realmente pagariam e quanto elas pagariam por todo o resto, não apenas por esse serviço. Nós vamos ver como fazer isso num próximo vídeo. A disposição a pagar pode ser delegada a um terceiro agente como, por exemplo, um governo local, que pode achar a ideia de construir um quebra-mar interessante. Mas só porque o governo está disposto a pagar, não significa que as pessoas apoiam essa decisão, mas podemos assumir que tem o apoio da parte da sociedade. Ou talvez olhando para um outro lugar ou um outro país onde pessoas enfrentam problemas parecidos e estão dispostas a aceitar a substituição. Isso pode ser usado não como uma prova da disposição a pagar, mas como uma demonstração disso. O benefício aparente do método do custo de reposição em relação aos outros métodos é que ele é bem mais barato e fácil, mas cada passo ainda requer bastante consideração por parte do pesquisador para que o resultado seja significativo. No próximo vídeo, vamos ver um outro método baseado em custo, o método dos custos evitados.